Bom dia, meu amigo e minha amiga, que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, que o amor de Deus envolva o seu coração, que você possa experimentar a vida que vem do alto, que vem do céu, a vida e a paz e a presença do próprio Deus inundando o seu coração. Querido amigo, estamos hoje meditando na primeira carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 11, na nossa leitura do Novo Testamento. E neste capítulo, um dos temas que o apóstolo vai tratar é sobre a Santa Ceia. Esse momento estabelecido por Deus, estabelecido por Jesus para a igreja até o final dos tempos. Porém, a igreja de Corinto, ela celebrava a ceia de uma forma um pouco relaxada. Eles faziam uma refeição, como era a tradição lá no início, como a igreja era bem menor, a Santa Ceia ela era realizada como se fosse uma janta, assim como Jesus fez a primeira vez, né? Sentavam à mesa e comiam juntos. E ali, em um determinado momento, comiam o pão, tomavam do cálice e lembravam, né, da morte do Senhor e faziam isso, né, crendo que era o corpo e o sangue do Senhor que ali estava representado, né, naqueles elementos. Porém, o apóstolo disse que, e reclama aqui na carta, que eles faziam isso de uma forma errada, faziam isso tendo divisões, uns comiam antes, outros comiam depois, os que tinham fome comiam demais e deixavam os que não tinham chegado ainda sem comida, uns bebiam tanto do cálice que ficavam bêbados, haviam transformado a ceia do Senhor numa coisa carnal, numa coisa natural, e não havia mais reverência às coisas de Deus. E aí então, do versículo 23 em diante, ele vai explicar, ele vai repassar a Santa Ceia. Ele vai dizer o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão pela qual há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados juntamente com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunirdes para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. E quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Veja, o apóstolo traz à tona a realidade sobre o sacrifício de Jesus. E ele diz: ei, o pão da ceia, ei, o suco ou o vinho da ceia não é apenas um pão e não é apenas um suco ou um vinho, mas representam naquela hora o corpo e o sangue do Senhor. Ele disse: comei, isto é o meu corpo, bebei, isto é o meu sangue. Ou seja, é algo sagrado.
E ele chama a mesa, ele diz: façam isso em memória de mim, até que eu venha. Façam isso em memória de mim. E daí o apóstolo vai nos ensinar. Veja, então, cada um antes de comer, cada um antes de beber, diante do corpo, diante do sacrifício do Senhor, cada um deve examinar a si mesmo. Examinar a si mesmo, irmãos, é deixar o Espírito Santo sondar os nossos corações e a nossa consciência ouvir a voz do Espírito Santo quanto ao que devemos nos arrepender. Porque se eu estou diante do corpo de Cristo morto na cruz por mim, se eu estou diante do sacrifício do Filho de Deus, que morreu pelos meus pecados, eu devo confessar a Deus os meus pecados, me arrepender deles profundamente e pedir a misericórdia do Senhor, porque naquela hora Ele derrama misericórdia, Ele perdoa pecados, Ele limpa corações. Eu estou diante do sacrifício para a minha salvação, para a minha libertação, para a minha remissão, ou seja, para Deus lavar os meus pecados. O sacrifício de Jesus é poderoso para isso. Mas agora eu preciso confessar a Deus os meus pecados. Então, examinar a si mesmo não é para deixarmos de participar da Santa Ceia. Ele diz: examine-se a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. Ou seja, quando eu me examino, a minha consciência ela precisa perceber aonde está o meu erro. Não para que eu seja condenado, pelo contrário, como diz aqui, para que eu não seja condenado. Porque a Bíblia diz que quem confessa os seus pecados e se arrepende deles, né? Confessa e os abandona, alcança a misericórdia. Então, todas as vezes que tivermos diante da Santa Ceia, e devemos estar periodicamente, o chamado de Deus é para que venhamos à sua mesa. Tem igrejas que fazem uma vez por mês, a maioria das igrejas fazem a Santa Ceia uma vez por mês, outras fazem uma vez por semana. Cada um tem a sua celebração com a sua periodicidade. Mas não é isso que é o mais importante. O mais importante é eu estar junto e naquele momento eu entender o que está acontecendo. Não é apenas um pão e não é apenas um suco ou um vinho. É o corpo e o sangue de Jesus, morto na cruz pelos meus pecados. É a morte do meu delito. É a salvação da minha alma. É o amor de Deus encarnado em forma de um alimento com o qual eu posso alimentar o meu corpo. E que representa também o alimento para a minha alma, o alimento para a vida eterna. Deus tem vida para nós. Lá no Egito, quando o povo estava preso na escravidão, Deus mandou sacrificarem um cordeiro e todos deviam comer do cordeiro antes de sair naquela noite em que iriam fugir da terra do Egito. Assim também, ao comermos do corpo de Cristo, nós estamos nos preparando para sair desta terra de escravidão e ingressarmos na terra prometida, na Nova Jerusalém, no céu, no novo céu e nova terra que Deus tem preparado para nós. Amém? Estejamos prontos e que venhamos a levar a sério isso. Quanto tempo faz que você não toma a Santa Ceia? Quanto tempo faz que você não confessa os seus pecados a Deus? Quanto tempo faz que você não entende o peso e a seriedade disso? Deus está chamando você à comunhão com os irmãos. A Santa Ceia é uma coisa interessante também, não se toma sozinho em casa. A ceia eu preciso me reunir com os meus irmãos, porque ela é uma refeição coletiva. Isso também é importante. Você precisa sair da sua casa e ir em direção aos seus irmãos. Amém? Querido Deus e Pai, queremos levar a sério o teu sacrifício, o sacrifício do teu Filho Jesus. E queremos, Senhor, honrando esse sacrifício, com nossas vidas, com nossa mente, com nosso corpo, queremos participar da Santa Ceia de forma conscienciosa. Queremos nos arrepender dos nossos pecados e andar contigo em novidade de vida. É o que pedimos, Pai, em nome de Jesus. Dá-nos hoje capacidade de observarmos a nossa própria vida e de ver o que é necessário nos confessarmos, mudarmos. É o que pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que a paz de Deus esteja sobre você. Tenha um excelente dia
e um ótimo final de semana.